Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar novamente com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no Instagram, no YouTube. Vocês podem acessar pela rádio também, aí abaixo os acessos. Hoje nós vamos abordar um tema, mergulho nas trevas, sobre o que nós vamos comentar. O momento do mundo, a gente sempre tem falado muito sobre isso, é um momento muito importante para todos, para o planeta, é um momento de grandes definições, mas nós precisamos desenvolver mais a confiança na espiritualidade superior. Saber que realmente tudo é monitorado, que nada está largado, não estamos à mercê da nossa sorte, que existe o planejamento para o planeta, que Jesus é realmente aquele espírito que é o governador espiritual do planeta, que ele tem tudo sob controle, deixa o livre-arbítrio do homem agir dentro de certos limites, porque existe esse planejamento que não pode ser modificado. Então, nós somos o tempo todo acompanhados por seres superiores que monitoram a nossa existência, que planejam os nossos reencontros, nossas passagens aqui pelo mundo físico. E temos que ter em mente que nós somos seres espirituais, temporariamente presos a um corpo denso, como se estivéssemos assim em liberdade condicional. Na verdade, do ponto de vista espiritual, é como se nós estivéssemos com uma liberdade condicional, restritos a essa esfera densa, igual peixes no aquário ou no rio, que ele pode nadar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas não consegue sair daqueles limites. E então nós temos o nosso livre-arbítrio limitado à nossa faixa de ação nessa esfera física, presos da matéria. Nós temos alguma liberdade quando nós dormimos e nos desdobramos, nosso corpo espiritual se desdobra, nem sempre a gente lembra disso, quando retorna, acorda depois, e seguimos nessa vida, nossas experiências com um propósito bem definido, que visa a nossa evolução, e nesse trânsito entre o mundo físico e espiritual, entre os dois planos, muitos que estão nesse planeta, muitos mesmo, vieram antes de encarnar de planos inferiores. Nós não temos a menor ideia se nós estávamos nesses planos inferiores, e eu me refiro especificamente ao que a gente chama de umbral. E o próprio umbral, ele tem graduações, como se fossem 3 níveis. Um umbral mais pesado, mais denso, chamado abismo, um intermediário e um umbral mais leve, aquele em que André Luiz estava. E muitos de nós somos resgatados dessas zonas inferiores, somos levados normalmente por uma casa transitória, como se fosse um posto avançado de uma colônia espiritual no umbral, e ali nós somos preparados para ser transferidos visando uma reencarnação. Aqueles que têm algum despertar espiritual, potencial para ficar mais tempo na espiritualidade, esses continuam, e outros são colocados logo para reencarnar. Isso depende da situação de cada um. Lembrando do André Luiz, da obra Nosso Lar, que é sempre uma excelente referência quando falamos das coisas espirituais. O que aconteceu com ele? Passou 8 anos no umbral, foi resgatado e está na colônia Nosso Lar. Até onde eu sei, ele está até hoje, ainda não reencarnou. E a obra Nosso Lar é da década de 40, quer dizer, ele está há bastante tempo já no umbral, na colônia, nos trazendo informações. Mas André Luiz vai reencarnar, e vai reencarnar por esses tempos aí. Então, alguns de nós viemos dessas regiões inferiores, e mais do que nunca, nesse momento da transição planetária se acentuando muito,
porque a transição em si, essa transição planetária, que é a passagem da Terra de mundo de prova e expiação para a regeneração, ela se iniciou praticamente ali por volta da Revolução Francesa. E ela foi seguindo. No século XX, muitos espíritos endividados reencarnaram, a incidência de guerras mundiais, catástrofes, isso se acentuou muito. E agora, no século XXI, nós estamos no limite, no limiar de uma era em que esses espíritos mais densos já reencarnaram. E a partir daí vão ficar aqueles que fizeram algum progresso, e isso é a passagem do mundo de prova e expiação para a regeneração. Agora, nós temos que dar muito valor a esses anjos tutelares, esses espíritos que em missão mergulham nas trevas para resgatar esses seus irmãos, que somos nós, a fim de que nós tenhamos uma nova oportunidade. Porque alguns de nós estavam tão alucinados, tão perdidos nesse umbral, perdidos em suas dores, na sua ignorância, nas suas trevas interiores, porque o umbral é isso. O exterior reflete o interior dos seres que lá estão. Então, se não fosse pelo trabalho abnegado desses espíritos, de mergulhar e resgatar esses espíritos, ficaria muito difícil, levaria muito mais tempo a nossa recuperação, o nosso arrependimento, para que nós pudéssemos reencarnar de novo. E alguém pode dizer assim, mas Roberto, a situação é tão triste assim, tão difícil assim? Num planeta de prova e expiação basta ver o que acontece no mundo, né? O nível de loucura, de imaturidade, de maldade que ainda existe em vários níveis. Porque maldade não é apenas enfiar a faca, dar tiro no outro, roubar. Existe a maledicência, o mal em vários níveis. Pessoas que até algumas não fazem mais o mal como faziam, mas também não fazem o bem. E você ser indiferente, isso ainda é o mal. Então, pessoas efetivamente benevolentes, voltadas para o bem, caridosas, naturalmente, isso está crescendo sim. Mas ainda não é a maioria. É preciso que haja uma maioria no planeta para a gente classificá-lo como mundo de regeneração. E mundo de regeneração é isso, é mundo de espíritos regenerados, onde a maioria está voltada para o bem. Na obra Renúncia, nós temos um exemplo muito bom. Aliás, quem não leu, eu sugiro ler. É um romance, psicografia do Chico Xavier. Eu comento sempre sobre essa obra aqui, de um espírito que lá vivia, já tinha vivido na Terra, deixou seres queridos aqui na Terra, e esses seres, ainda no umbral, num processo de recuperação, fazem uma prece. E essa prece chega a esse espírito que já tinha vivido na Terra e agora que está num mundo mais avançado. Um planeta que orbita uma das estrelas do sistema de Sírius. O nome desse espírito é Alcione. E Alcione, então, pede lá para reencarnar na Terra, para resgatar esses seres queridos dela que ainda estavam muito atrasadinhos. Então, isso é um mergulho típico nas trevas, de um espírito que já está bem e, convenhamos, é um ato de grande amor. E eu pergunto aí para quem é mãe, quem é pai, você não faria isso pelo seu filho? O nível de amor que você tem, sabendo que esse seu mergulho temporário nas trevas, e aí isso pode ser até uma reencarnação, mesmo você estando numa esfera superior, que isso pode ser aquele gatilho que vai resgatar seu filho, fazê-lo se sensibilizar para uma vida superior. Vocês não fariam isso? É difícil, mas eu acredito que a maioria, se não todos, fariam isso sim, esse sacrifício por um filho, por alguém que vocês amam muito. É assim que os espíritos superiores fazem por nós. Então, nessa obra Renúncia, Alcione dá um exemplo, né, do que seja renúncia e do que seja amor.
do que seja mergulho nas trevas. Eu vou ler um trechinho, só um trechinho desse livro, Vitória sobre a Depressão, psicografia de Divaldo Franco e Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 9, Viagem ao Exílio. Eu vou ler só 3 parágrafos. Olha só o que diz Joana de Ângeles. Não fosse a terra abençoada a escola de almas, onde a divindade oferece tesouros de valor incalculável aos seus aprendizes, e poderia ser considerada uma região de exílio, na qual se oferem os recursos para o desenvolvimento espiritual indispensável para a glorificação imortal. Para os espíritos nobres, que formam as falanges de luz da erraticidade, o mergulho nas sombras densas do planeta representa uma viagem de alto significado a um país de degredo, no qual o primarismo predomina e as lutas lamentáveis entre as criaturas são o clima normal e ambiental. Eles, no entanto, acostumados às excelentes regiões onde não mais existe a dor, nas quais as harmonias siderais constituem um poema de indescritível sonoridade permanente e as paisagens são iluminadas por tonalidades opalinas de incomum variedade, renunciando aos afetos de sabor eterno com os quais convivem, as aspirações de infinitude fazem parte do esquema da afetividade, vindo ao mundo de sombras para conduzir os calcetas encarcerados nas hórridas prisões da carne, a fim de os libertar. Voluntários do amor compreendem que sua felicidade faz parte do esquema de devotamento aos amargurados trânsfugas dos deveres, que optaram pelo retardamento na estrada do progresso. E ela vai continuar, é um trecho, um capítulo muito bonito da Joana de Ângeles, falando desse mergulho nas sombras densas do planeta, uma viagem de alto significado a um país de degredo, ela faz essa comparação, para resgatar espíritos endividados por puro amor. E eles mergulham, saindo desses planos superiores, onde não existe mais a dor. Porque, gente, a dor só existe nos planos inferiores. O nosso progresso é um processo de libertação da dor. E a gente chama isso de autocura, a autocura da alma, dos sentimentos, das emoções, buscando o equilíbrio. Então, mundos mais elevados são mundos onde existe a solidariedade, o amor, uma compreensão da vida e uma visão superior da vida. Então, os espíritos estão com outras aspirações e vivem muito bem, harmoniosamente, felizes, e sair desse ambiente espiritual para mergulhar no mundo de dor é preciso muita vontade e muito amor, né? Então é isso que eles fazem, renunciando àquela esfera superior e se afastando de lá. Voluntários do amor, Joana de Ângeles chama assim. Então nós temos que ser muito gratos nas nossas preces a esses voluntários do amor, a esses espíritos que até nas casas espíritas, no próprio MAP, saem das esferas superiores e vão lá, mergulham num ambiente mais denso, embora uma casa espírita, um MAP, num dia de tratamento, por exemplo, nós fazemos um trabalho de preces, canções, justamente para facilitar essa permanência desses espíritos que estão num padrão vibracional superior em outro padrão. Então, o que é que a gente faz? Induz a prece para, durante o tempo de tratamento, pelo menos, melhorar a vibração. Eles reduzem a deles, nós melhoramos a nossa, isso melhora a integração entre os dois planos e permite, de forma mais efetiva, os tratamentos, a inspiração e reencontros espirituais, que acontece muito também. Então, nós estamos, nesse mundo, subordinado a forças superiores.
os espíritos superiores necessitam auxiliar os menos evoluídos. Quem tem vínculos com seres aqui na Terra, quando evoluem e vão para uma esfera superior, eles não esquecem os que ficaram aqui. E vocês, aqueles que já fizeram progresso e que forem promovidos para planos superiores, vocês não vão esquecer quem ficou aqui, né? Então, vai chegar um momento que vocês, observando esses entes queridos, alguns de vocês vão pedir para mergulhar aqui de novo, para resgatar esses seres. E aí passamos a entender como é importante desenvolver a paciência, porque nós mesmos seremos chamados em missões para resgatar espíritos rebeldes, que vão agredir, vão xingar, e é preciso ter muito amor, paciência e capacidade de equilíbrio, para não se deixar levar por agressões de espíritos que nem sabem que estão sendo resgatados ali por amor. E aí a gente pensa na missão de Jesus, né, que veio com amor e foi achincalhado de todas as formas, ainda é até hoje, ele que fez um enorme sacrifício, porque se nós estamos aqui nessa esfera e espíritos superiores estão aqui, Jesus está lá em cima. E ele vara todas essas esferas densas para se materializar num corpo aqui e exemplificar o amor. E fez um grande resgate naquela época no planeta. Mergulhou nas sombras, nas trevas. Jesus fez isso também, para resgate. Então, nós que estamos aqui com a pretensão de ser auxiliares do Cristo, vamos dizer assim, como voluntários, nessa tarefa de desenvolvermos o amor, nós somos aqueles trabalhadores da última hora, chamados, no fim dos tempos, a servir, a amar e servir. E o MAP tem esse papel de abrir espaço para resgate de espíritos que estão encarnados e nos ajudando mutuamente, nós não precisarmos passar tanto pela dor quando desencarnarmos e já desencarnarmos numa situação melhor. Então, nós procuramos estender as mãos aos que vêm ao MAP, mas quem faz o grande trabalho é a espiritualidade. E nós participamos como aprendizes desse processo. Todos nós temos compromissos espirituais, estamos temporariamente esquecidos da nossa passagem pela vida espiritual, tenhamos vindo de uma esfera um pouquinho melhor, ou tenhamos vindo dos umbrais, mas apesar desse esquecimento temporário, somos acompanhados o tempo todo e trazemos a nossa índole. Então, numa análise mais profunda de autoconhecimento, dá para a gente sentir de que nós ainda temos muitas imperfeições e nós desconfiamos de onde nós viemos. Bom, é sempre bom fazer analogias, porque senão a gente fica falando, teorizando, e é bom ter analogias com casos concretos para se entender bem o que a gente quer dizer. Então, nas obras de Chico Xavier, aquelas obras do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, tem o livro Nosso Lar, que é o primeiro, o segundo livro, Mensageiros. Esse outro livro, Mensageiros, gerou o segundo filme, Nosso Lar 1, né? E o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Do que trata os mensageiros na forma que foi abordada no filme? Na colônia Nosso Lar existem vários departamentos, vários núcleos de trabalho. Um desses núcleos de trabalho é o dos mensageiros. O que é o mensageiros? Espíritos desencarnados que foram resgatados, que estão na colônia Nosso Lar, são treinados para reencarnar e alguns vêm como médiuns. Outros vêm para ajudar na casa espírita, não como médios especificamente. Outros vêm como dirigentes. Outros vêm para trabalhar como doutrinadores, esclarecedores, para dialogar com os espíritos nas reuniões de tratamento, nos processos de desobsessão e de resgate que a espiritualidade permite que nós encarnados participemos numa reunião mediúnica.
Então, esse núcleo de mensageiros é um departamento da colônia Nosso Lar. E do que o filme trata? O mentor, Aniceto, prepara um grupo para reencarnar. 3 espíritos. Um deles vai ser médium, que é o Otávio. O outro vai ser o dirigente da casa espírita. E o outro vem numa condição financeira melhor para auxiliar a casa espírita e ele próprio se desapegar e vencer aquela coisa do poder que o dinheiro dá no mundo material. Então são 3. O médium, o dirigente e o que vem dar sustentação à casa. Então o filme trata da experiência que esses 3 tiveram quando encarnaram. Os 3, de certa forma, falham, alguns mais, outros menos. Esse que veio com dinheiro, a princípio ele rechaça essa condição de ajuda à casa espírita, eles que se virem, mas ele tem um problema de saúde, algo sensibiliza, ele passa a ajudar. O dirigente não era uma pessoa tão má, mas ele era muito duro com a família e estava um pouquinho assim fanatizado, preso àquela condição de dirigente e precisava desenvolver mais os sentimentos. Falhou parcialmente. Agora, o que vem como médium, o Otávio, esse falha completamente. Quando os 3 desencarnam, o Otávio ele vai para o umbral. Ele se identifica vibracionalmente com essa condição do umbral, porque a mente dele está sintonizada nesse plano. E num determinado momento ele vai para um umbral até mais profundo. Então o filme se desenrola contando a história dos 3, e quando os 3 já desencarnam, o Aniceto, que é o mentor, fica lá na vida espiritual, aguardando o Otávio, que era médium, ter um mínimo de sentimento de arrependimento. E ele espera, quando escuta perdão, perdão, e ele não tem dúvida, ele que estava esperando há muito tempo, mergulha, é uma cena até muito bonita, o que mostra, que eu falei para vocês, ilustra isso que eu estou falando, do mergulho nas trevas, do Aniceto, para resgatar esse espírito que é o Otávio. Como os 3 vieram de Nosso Lar, tem todo o processo de ele se reencontrar com ele mesmo, que não mostra isso no filme, até ele poder estar de novo presente na colônia. Aí os 3 se reencontram de novo e vão conversar sobre o progresso que fizeram ou não no lado de cá. Tá bom? Eu vou passar um vídeo de 4 minutos e meio que mostra esse resgate do Otávio, do filme Nosso Lar 2. Então assistam e voltamos já para continuar. Desde então, o benfeitor esperou, ao longo de anos e anos, por uma simples palavra. Capaz de mudar as pessoas. Perdão. Capaz de mudar o mundo. Perdão.
Perdão. Perdão. Filho. Perdão. Eu virei por você. Vamos chamar. Bem-vindo de volta. Bem-vindo. Seja bem-vindo de volta a nosso lar, filho amado. Jamais descansaremos enquanto um de nós estiver na sombra. No centro de mensageiros da nossa amada cidade espiritual de nosso lar, nós não aplaudimos apenas Otávio por vencer a si mesmo. Nós aplaudimos a mensagem de que não importa o que aconteça, não importa onde você esteja na jornada da sua vida, sempre haverá um anjo nascido do seio da humanidade te amando, protegendo, perdoando, esperando infinitamente por você. Então vocês assistiram esse pedacinho do filme, né? Ilustrando o que é um resgate espiritual e o que é o amor de um espírito que acompanha a vida de um encarnado. Depois que ele desencarna, ele continua acompanhando, se ele não está bem, e se preocupa, porque sente responsabilidade e sente amor por esse espírito. Então, no caso aí, o Aniceto, que é o mentor, ele fica o tempo todo. Ele estava acompanhando o Otávio antes dele encarnar, participa do planejamento da reencarnação dele, acompanha ele durante a encarnação e acompanha quando ele desencarna. Tá bem? E isso mostra bem o trabalho grandioso da espiritualidade. No MAP, outro exemplo prático, certamente nós temos espíritos que vieram resgatados de regiões infelizes, certamente nós temos espíritos que vieram como mensageiros, isso é normal, até nas casas espíritas, principalmente no Rio de Janeiro, porque a colônia Nosso Lar, onde fica o centro de mensageiros, fica acima do Rio de Janeiro. Então, certamente tem as duas situações. De espíritos que estavam mal foram resgatados e foram colocados para reencarnar, e espíritos que vieram com um trabalho a realizar, tá bom? E o MAP procura fazer com que despertem espiritualmente todos, porque nenhum deles, tanto os que vieram de planos inferiores como os que vieram do centro de mensageiros, ainda não são espíritos equilibrados superiores, podem falhar. Então, esse trabalho no MAP ajuda muito no resgate dos encarnados ou reencarnados, que estão lá titubeando, sofrendo, em depressão, problemas, e não conseguem se equilibrar, doenças físicas, e ajuda aqueles que estão trabalhando. Então, a espiritualidade é que ajuda.
E nós temos que fazer a nossa parte. Os que estão sendo tratados e os trabalhadores voluntários que, de certa forma, estão sendo tratados também. Todos estão em tratamento, tá? Essa situação de resgate é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu digo daqueles que vêm dos umbrais. É muito difícil para nós admitirmos que, numa última desencarnação, nós fomos para as zonas umbralinas. O nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que a gente queira crer que nós éramos espíritos missionários. Mas a realidade é que muitos, não todos, e que isso fique bem claro, mas muitos vieram sim resgatados. E tem outro caso típico, que eu já passei fazendo uma outra analogia, que eu já mostrei aqui antes, que é o pessoal que trabalha na ectoplasmia lá do Lar do Frei Luiz. Inclusive o Dr. Paulo Frutuoso na frente. E esse próximo vídeo, que eu vou passar de novo, que eu já passei antes, mostra o Dr. Paulo falando sobre isso, sobre uma reunião que terminou, e o médium da época, Gilberto Arruda, começou a gritar, a chorar, e eles foram correndo. Calma, já acabou a reunião, correu tudo bem, o que aconteceu? Que ele estava meio transtornado. E ele diz então que Frei Luiz, num desdobramento, levou ele até as Furnas, nos umbrais de onde ele, médium, e o grupo do Frei Luiz foram retirados. Foi feito o planejamento reencarnatório e eles se encontram na casa espírita, no caso no Frei Luiz, para realizar um trabalho. Isso acontece que muitos trabalhadores das casas espíritas, inclusive do MAP. Então, assistam esse vídeo, onde ele fala de forma até emocionada no final, sobre esse resgate desse grupo, para ilustrar bem o que é esse mergulho nas trevas, que é o tema de hoje, e voltamos já já. A doença de agora foi a torturadora do passado. Que o Frederico, quando se aproximou de mim, ele fez a seguinte colocação: Paulo, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Eu não entendi, mas o que é que nós fazíamos na Inquisição? Essa irmã foi nossa colaboradora nos instrumentos de tortura. Então, quer dizer, eu fui tirado de antros de sofrimento graças a Frei Luiz. Os médios videntes são muito claros. Numa das nossas reuniões de materializações, o médium se desdobrou, nós estamos lá na reunião, os espíritos materializados, os doentes sendo atendidos. Quando houve a desmaterialização, o término da reunião e o médium despertou, ele despertou em pranto convulsivo. Pranto convulsivo. O presidente entrou na cabine para acalmá-lo, para despertá-lo efetivamente. Ele não parava de chorar, nem de gritar. Mas o que está acontecendo, Gilberto? O que houve? A reunião já terminou, está tudo bem. Os pacientes foram atendidos, as entidades já desmaterializaram. Enquanto ele estava desdobrado, e nós, na reunião, ele foi levado em espírito aos antros de sofrimento de onde nós fomos retirados por Frei Luiz. E ele não conseguia parar de chorar em desespero, porque ele viu de onde nós provínhamos. Numa das nossas reuniões, o meu pai, médio vidente, era uma reunião fechada, não era pública, e estavam todos nós presentes para a decisão de algumas decisões administrativas e espirituais do grupo. E o meu pai, repentinamente, começou a ver telas que iam se projetando na sua frente. A primeira tela, ele nos viu com as mesmas feições, com vestes diferentes, encarnados na faixa de Gaza há 5.000 anos. Nós éramos judeus e nós trucidávamos, na época eram os filisteus que deram origem aos palestinos, trucidando idosos, mulheres, crianças, grávidas, homens, enfermos. A tela se desfez e apareceu uma segunda. Ele nos viu com as mesmas feições, com vestes diferentes, participando de turbas que perseguiam, que maltratavam os primitivos cristãos, incluindo aí Jesus. A segunda cela se desfez e surgiu uma terceira. Nessa terceira ele nos viu com as mesmas feições, com as vestes modificadas, participando do período inquisitorial. A terceira tela se desfez e a quarta se formou na sua frente. E ele nos viu com as mesmas feições, com roupagens diferentes, reunidos no grupo de Frei Luiz.
A vidência do meu pai alcançou 5.000 anos. E se a vidência dele tivesse sido há 6.000 anos, 7.000 anos, 10.000 anos, há quanto tempo nós estamos errando? Eu estou errando. Segundo as informações de Frei Luís, é a primeira encarnação que nós conseguimos levantar a fronte. Vejam a nossa responsabilidade. Quantos e quantas encarnações são necessárias para que nós pacifiquemos os nossos espíritos? Quantas ainda serão necessárias? Vejam essas tragédias familiares como acontecem, como aconteceu ontem, a filha matando a própria mãe. Quantas encarnações serão necessárias para a pacificação desses espíritos? Vejam a importância do nosso trabalho, do esclarecimento, da educação, de obras iguais a essa. Nós temos uma tarefa imensa, como casas iguais a essa, como o próprio lar do Frei Luís. Nós estamos aqui diante de uma responsabilidade enorme. Os próprios destinos da humanidade estão sendo colocados na nossa mão. E aí, assistiram o vídeo? Então, voltando aqui. Eu vou ler um trechinho, de novo, dessa obra Vitória sobre a Depressão, um outro parágrafo, em que Joana vai falar do trabalho desses espíritos, já com certa luz, mergulhando nos umbrais. Caminhando pelos sítios de exílio punitivo, sofrem as condições ambientais. Quer dizer, eles se colocam nessa região de dor e sentem isso. Eles que já não vivem mais assim. Experimentando o pesado fardo das circunstâncias morais do planeta, de que já se haviam libertado, em sublimes testemunhos de amor e de caridade. A semelhança de sóis rutilantes diminuem a potência da sua luminosidade, para não humilhar os sentenciados à escuridão que a preferiram às claridades diamantinas da fraternidade que lhes estavam ao alcance. Então, essa informação de Joana é muito importante. Ela fala que, desculpa que a voz começa a sumir, ela diz que esses espíritos que vivem numa esfera superior, eles já têm o perispírito brilhante. E eles diminuem a luminosidade deles quando eles mergulham nas trevas, para não humilhar aqueles espíritos que, por opção deles, permaneceram nas trevas. Isso acontece muito. E eu vou dizer uma coisa, muitos espíritos desses, que já não têm uma forma como a nossa de última encarnação deles, eles tomam a forma que eles querem, a forma que vai sensibilizar aqueles espíritos. E não é incomum, e aí vocês que gostam da Umbanda, que são ligados à Umbanda, de espíritos com uma certa luz, reduzirem a luminosidade deles e alterarem a forma deles para uma reencarnação que já tiveram, como um preto velho, como uma vovó. E eles vêm aconselhar os encarnados e vão trabalhar também nessas regiões de dor. Então, normalmente, esses espíritos que a gente fala, vovô, preto velho, eles não são assim do lado de lá. Eles se tornam assim para não humilhar e diminui a luminosidade deles. É uma maravilha, é uma beleza, né? Agora, Jesus, quando esteve entre nós, ele fez todo o trabalho que fez e, ao sair da cruz, né, fora já do corpo físico, o que Jesus faz? Ele mergulha nos umbrais para fazer uma limpeza. E uma grande preocupação de Jesus, resgatar alguém que ele amava muito, Judas, que tinha suicidado, tinha feito o que fez e Jesus não o abandonou. E esse último videozinho, na verdade, é um relato e muito bonito sobre esse resgate de Judas por Jesus. E ele conversa quando ele retorna, né, com Maria de Magdala. E ele vai dizer para ela que ele mergulhou nas trevas para salvar Judas. Então assistam e voltamos já já para terminar. Judas socorrido por Jesus. O texto evangélico relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena
após o terceiro dia da sua morte. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena neste acontecimento está narrado em forma de poema pelo espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sob o título Amor e Perdão, no livro Coração e Vida, o final desse diálogo apresentado a seguir revela o imenso amor de Jesus, que após a sua morte vai ao encontro de Judas, que se enforcou ao constatar que o Mestre fora crucificado por culpa de sua insensata ambição política. Senhor, onde estiveste? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa revelação via mediúnica, esclarecendo onde esteve o Cristo nos 3 dias após a sua morte, fato não registrado no Novo Testamento, demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para todos os sofredores. Então, assistiram esse texto, que é de um livro que é o relato do que ocorreu de verdade, e é muito bonito, muito lindo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus continua entre nós e os seus trabalhadores continuam fazendo esses mergulhos nas trevas, nas zonas de dor, resgatando talvez aquelas últimas levas de espíritos muito endividados, porque os umbrais da terra estão sendo esvaziados. Ainda existem espíritos lá, mas numa proporção menor, naquele planejamento da separação do joio do trigo, que Jesus falou que ia acontecer no fim dos tempos. Então, gente, nós somos acompanhados, amados, vamos aproveitar o nosso tempo, a nossa reencarnação, para nós não passarmos a vergonha de dar trabalho para a espiritualidade superior, para o nosso Jesus, porque todos trabalham com ele, e vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de nos libertarmos desses ciclos de dor, porque o mundo de regeneração, à medida que ele se aprofunda, a dor vai desaparecendo. E isso é uma grande felicidade, né? Viver num mundo sem dor. Então nós temos que construir esse ser regenerado dentro de nós. Nosso tempo se foi, não dá mais para continuar, eu teria outras coisas ainda para falar com vocês, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, que Jesus abençoe a todos vocês, Francisco, Fabiano, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.